Gálatas capítulo 5. Nós estamos estudando pelas manhãs essa epístola de Paulo e hoje nós vamos tratar sobre a necessidade de permanecermos firmes, né? Então permaneça firme. E o que nessa manhã vamos aprender, irmãos, na palavra de Deus é que nós, como igreja de Cristo Jesus, a igreja de Deus, ela precisa permanecer firme na liberdade que Cristo nos libertou. O apóstolo Paulo aqui aos Gálatas, ele, após trazer uma série de advertências à igreja, após denunciar o falso ensino dos judaizantes, após mostrar à igreja que eles estavam sendo levados por uma doutrina, por ensinamentos e por práticas que não eram aceitas por Deus como meio de justificação, meio de serem salvos, o apóstolo Paulo, após denunciar esses falsos ensinos dentro das igrejas na Galácia, ele agora vai tratar sobre a questão da necessidade de permanecer firmes, não é? E a palavra do apóstolo Paulo, nós já temos visto aqui, é uma palavra extremamente direta, né? O apóstolo Paulo não faz rodeio. Então vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos fale nessa manhã e possamos compreender sua palavra e colocá-la em prática em nossas vidas. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Obrigado ao Pai bendito por podermos essa manhã estar juntos novamente, embora uma manhã gelada, mas que sejamos, ó Pai, fervorosos em espírito. Ó Pai amado, que o frio desta manhã não nos impeça, ó Pai, de estarmos em comunhão, de compartilharmos as Escrituras e dela aprendermos, ó Pai. Que a nossa vida venha glorificar o Teu santo nome, que possamos, como servos do Senhor, permanecermos sempre firmes em Cristo Jesus. Assim nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Capítulo 5, versículo 1 a 12. Acompanhe a sua Bíblia e preste bastante atenção. Paulo fala assim aos Gálatas: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos submetais novamente a um jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos declaro que Cristo de nada vos servirá se vos deixar de circuncidar. E outra vez declaro solenemente a todo homem que se deixa circuncidar, que ele fica obrigado a cumprir toda a lei. Vós, que vos justificais pela lei, estáis separados de Cristo, caístes da graça. Mas nós, pelo Espírito mediante a fé, aguardamos a justiça que é a nossa esperança, porque em Cristo Jesus nem há circuncisão, nem há incircuncisão, valem coisa alguma, mas sim a fé que atua pelo amor. Corris bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem vos convenceu a agir assim não vem daquele que vos chama. Com pouco de fermento, toda a massa fica fermentada. Quanto a vós, confio no Senhor, que não pensareis de outra forma, mas aquele que vos perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se continuo pregando a circuncisão, porque ainda sou perseguido, nesse caso, o escândalo da cruz estaria aniquilado. Quem dera se castrasse aquele que vos estão perturbando. Amados irmãos, o quanto que na nossa caminhada com Jesus, o quanto que na nossa caminhada como igreja, nós somos seduzidos ao longo desse percurso por inúmeros ensinamentos, inúmeros convites a que abandonemos, a que deixemos o Evangelho da graça, o Evangelho da salvação, por meio da fé em Cristo Jesus, para seguirmos outros evangelhos, ou seguirmos outras propostas que são exatamente aquilo que é contrário à palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele está aqui convocando, ele está aqui falando aos Gálatas que eles não poderiam abandonar o evangelho que de Paulo receberam. Isso já está muito claro para todos nós. O apóstolo Paulo, ele quer mostrar que o evangelho de Cristo Jesus
esse evangelho que nos trouxe a verdadeira libertação, tanto do jugo do pecado, da escravidão do pecado, como também da condenação que a lei traz. O que Paulo tem mostrado é que nós somos aceitos por Deus não pelas obras que realizamos. Nós somos aceitos por Deus não porque somos religiosos, não porque viemos à igreja, ao culto, não porque oramos ou não porque fazemos algumas tarefas religiosas. Mas Paulo está mostrando que nós somos aceitos por Deus pela obra que Jesus Cristo realizou na cruz. A salvação que Ele nos dá mediante ao sacrifício, mediante ao seu sangue que foi derramado. E os judaizantes, os judeus que diziam crer em Jesus, mas falavam que era necessário acrescentar algumas outras coisas para terem certeza da salvação, eles estavam perturbando a igreja na Galácia. E aí nós temos uma questão muito séria, o apóstolo Paulo já mostrando que em Cristo eles foram libertos. Em Cristo eles não tinham nenhuma necessidade de cumprir rituais, de cumprir, por exemplo, a circuncisão, guardar o sábado, a dieta ou calendário judaico, para serem perdoados e serem aceitos pelo Senhor. Por isso que no versículo 1 Paulo fala o quê? Olha o versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Eles não estavam mais presos às obras da lei, eles não estavam ali sendo chamados a cumprir uma série de regras e exigências para serem declarados justos. Mas Paulo fala, portanto, permanecei firmes e não vos, o quê? Sujeitais novamente a um jugo de escravidão. Uma coisa muito importante que nós temos que estar atento, aqui o apóstolo Paulo está mostrando no versículo 1, é que eles deveriam permanecer em Cristo, permanecer firmes em Cristo e não voltar ao jugo de escravidão. A tendência humana, embora uma pessoa ela possa ser regenerada em Cristo Jesus, embora ela possa confessar Jesus como Senhor e Salvador e realmente sê-lo, mas se ela não estiver focada olhando para Jesus Cristo, ela vai ser sim assediada, ela vai ser sim tentada a acrescentar aquilo que é resultado do seu próprio esforço para achar-se que é aceita por Deus, não é? E quantas pessoas por causa disso entram em crise, por exemplo, mas Senhor, eu tenho feito tantas coisas para Ti, não é? Eu tenho realizado aquilo que o Senhor tem me pedido, e por que as coisas não dão certo em minha vida? Quantas pessoas, né, irmãos, têm associado que mediante as obras que elas realizam, elas serão merecedoras, ou então elas irão alcançar alguma graça de Deus, porque elas estão fazendo aquilo que elas acham que devem fazer. E aí então Paulo está falando que eles precisavam permanecer firmes em Cristo. Versículo 2 a 6, o que Paulo está tratando aqui? Aqui o apóstolo Paulo vai mostrar exatamente que eles foram aceitos por Deus pela fé em Cristo, e não pela circuncisão. A circuncisão ela não possuía valor algum, e a circuncisão era o sinal do pacto que Deus estabelecera com Abraão. Então todo menino era cortado a pelezinha e aí então na circuncisão era um sinal da aliança. E aí então, irmãos, nós temos um contraste que Paulo coloca, do versículo 2 a 4, olha o que Paulo coloca aqui. Paulo está falando que aqueles que acham que vão ser aceitos por Deus porque foram circuncidados, na verdade eles deveriam guardar toda a lei. Se eles achavam que seriam aceitos por Deus porque eram circuncidados, então, se eles cumprem uma coisa da lei, eles têm que cumprir todo mais. Mas Paulo já mostrou que nós somos incapazes de sermos aceitos por Deus pelo cumprimento da lei, porque nós somos pecadores. O versículo 2 a 4, olha aí. Eu, Paulo, vos declaro que Cristo de nada vos servirá, se vos deixar de circuncidar. Por quê? Se vocês estão falando que vocês vão ser aceitos por Deus pelas obras, então Cristo não tem valor nenhum. E aí então,
E outra vez declaro solenemente a todo homem que se deixa circuncidar, que fica obrigado a cumprir toda a lei. Vós que vos justificais pela lei, estáis separados de Cristo, caíste da graça. Não que Paulo estivesse falando que eles perderam a salvação, porque a salvação não se perde. Mas Paulo está dizendo, olha, se vocês estão achando que a salvação é pelas obras, então de Cristo nada adianta vocês. Se Cristo nada adianta, então não há salvação mediante Cristo. Então vocês deixaram de confiar na graça. Vocês deixaram de confiar naquele que é o Redentor. Vocês deixaram de confiar naquele que derramou seu sangue para salvá-los. E estão confiando nas suas próprias obras. Então quando Paulo fala de que Cristo nada vos adiantará, e quando o apóstolo Paulo fala que estáis separados de Cristo, caíste da graça, não que eles perderam a salvação, mas o que Paulo está argumentando é o seguinte, olha, se vocês estão achando que a salvação é mediante isto, então na verdade vocês estão anulando a obra de Jesus. Então vocês não são salvos pela graça, e nem salvos serão, porque as obras não salvam ninguém. Entende o argumento de Paulo? Então o apóstolo Paulo está mostrando a eles que eles precisavam tomar uma posição. Vocês não podem ficar em cima do muro. Vocês não podem achar que a salvação, o perdão de pecados, a vida eterna é alcançada mediante ao esforço religioso. E quantas pessoas, irmãos, acham que vão ser salvos por causa do esforço religioso? O que os motiva a estarem na igreja, em comunhão com a igreja, é porque se eu não estiver em comunhão com a igreja, eu não vou ser merecedor da minha salvação. Não é isso que as pessoas muitas pensam? E se sacrificam para estar aqui, porque acham que é isso que irá salvá-las. É isso que vai nos salvar, irmãos? Não. O que nos salva é a fé em Cristo Jesus. Nós somos justificados pela obra de Jesus Cristo. Agora, por que estamos aqui então? Por que vivemos em comunhão? Por que deixamos a nossa cama quentinha, tão gostosa nessa manhã, e a vontade de ficarmos dormindo? Mas por que deixamos isso e viemos para cá? É para conquistarmos a salvação? Não. Estamos aqui porque valorizamos a palavra de Deus. Estamos aqui porque reconhecemos que Jesus já pagou o preço de nossos pecados. Estamos aqui porque, embora seja gostoso estar numa cama quentinha dormindo, melhor para a nossa alma é nos alimentarmos da palavra de Deus, estamos em comunhão uns com os outros. Não viemos aqui para receber a salvação, mas aqui estamos porque já temos a segurança da salvação. Não é diferente, irmãos? O que motiva? E aí então, quando uma igreja entende isso, a vida cristã, a vida com os irmãos, ela não é um fardo, não é um peso. Ela não se torna uma coisa cansativa, mas temos prazer, porque o meu Redentor vive, Jesus me salvou, Ele me perdoou. Eu posso estar em comunhão com meus irmãos. E eu amo a Cristo Jesus. Então, a igreja de Jesus Cristo, ela não deve ser conduzida debaixo de uma pressão de doutrinas humanas, de imposição, no sentido de que, se você não fizer, você vai perder. Quantas pessoas acreditam nisso, né? Acreditam na perda da salvação, acreditam que conquistam a salvação, que contribuem com Jesus para serem salvas e perdoadas. Absolutamente nada fazemos, Jesus já fez. Por isso que o apóstolo Paulo fala que a salvação, ela é obra de Deus. Nós somos aceitos por Deus mediante aquilo que Deus fez. E aí então o prazer de estarmos aqui é muito maior. Não é um peso estar aqui nessa manhã, ou qualquer outro horário, qualquer outro momento. Não é um peso servir e trabalhar na igreja. Por quê? Porque eu tenho alegria, eu tenho gratidão, reconheço o que Jesus fez por mim. Então tudo que eu fizer por Ele vai ser o mínimo, sempre vai ser o mínimo. Não é diferente, irmãos? Quantas pessoas vivem uma vida de opressão religiosa? Então o que motiva o nosso coração, o que nos dá o prazer de estarmos juntos, é aquilo que o Senhor Jesus Cristo já fez por nós e nós não poderíamos jamais fazer. É diferente. A vida com Deus, a vida com a igreja de Deus não é um fardo religioso.
mas é um prazer que encontramos em nossa alma de congregarmos, de nos reunirmos. Não há imposição na verdadeira igreja de Deus. Há o que? Fruto de um trabalho daquele que é salvo, daquele que ama, daquele que tem prazer em servir. E então o apóstolo Paulo está mostrando que se eles entendiam que seriam aceitos por Deus porque estavam cumprindo a lei, porque estavam sendo circuncidados, que era o sinal da aliança de Deus, eles tinham que cumprir tudo. Mas eram incapazes de fazê-lo, porque, como já falei, eram pecadores. Do versículo 5 a 6, o que Paulo mostra? Paulo está mostrando o seguinte: olha, em Cristo Jesus não há circuncisão e nem incircuncisão. Versículos 5 e 6, olha aí. Mas nós, pelo Espírito, mediante a fé, aguardamos a justiça que é a nossa esperança. A nossa justiça está em quem? Em Cristo Jesus. A justiça de Deus, ela foi plenamente, perfeitamente, completamente realizada em Cristo no Calvário, na sua morte na cruz. A nossa esperança, irmãos, isso é uma nossa esperança, é que recebemos o perdão e a salvação mediante ao derramamento do sangue de Jesus. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós somos salvos pelas obras que Jesus realizou. Aí ele fala, versículo 6, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão vale coisa alguma. Mas o que é que vale? Mas sim a fé que atua pelo amor. A nossa fé, a fé que somos justificados, aceitos por Deus, declarados justos, não há mais culpa legal. Isso é justificação, já expliquei isso aos irmãos nas mensagens anteriores. Não há mais culpa legal aplicada a nós, porque essa culpa foi levada em Cristo no Calvário. A ira vindoura de Deus foi derramada em Cristo Jesus. Não há mais ofensa diante de Deus mediante a obra de Cristo. Nós cremos nisso, a fé em Cristo. Ou seja, essa fé justificadora, essa fé salvadora em Cristo Jesus, ela atua em nossas vidas pelo amor. Então, nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de amor. Não é um relacionamento de medo, não é um relacionamento de culpa, não é um relacionamento de opressão, mas o relacionamento daquele que foi regenerado por Deus, pelo Espírito, pela palavra de Deus, é um relacionamento agora baseado nesse intenso, sincero amor a Deus. E aí então, esse amor que partiu de Deus por nós, não é? Então, o apóstolo Paulo vem trabalhando isso, do versículo 2 a 6. Os gálatas, eles foram aceitos pela fé em Cristo, e a circuncisão não possui nenhum valor. E aí então, do versículo 7 a 12, o apóstolo Paulo aqui, o que ele vai trabalhar agora? Do versículo 7 a 12. Ele vai trabalhar que os gálatas precisavam voltar ao início de sua caminhada e rejeitar os judaizantes. Paulo já veio apresentando uma série de argumentações, denunciando o pecado dos gálatas, mostrando que eles deram ouvido a um falso evangelho, a um outro evangelho que era maldito, evangelho esse que sofreria o juízo de Deus, a condenação de Deus. Paulo está mostrando que isso é repugnante, é inaceitável. Paulo já mostrou que eles foram enfeitiçados por um falso evangelho. Paulo já mostrou a superioridade da fé que justifica, a fé que há em Abraão. E Paulo já mostrou quem são os verdadeiros filhos de Abraão. Paulo já mostrou a promessa de Deus. Então, após mostrar tudo isso, e mais do que isso, nós já trabalhamos esses assuntos. Agora do 7 a 12, Paulo vai mostrar o seguinte: olha, vocês perceberam o erro que vocês cometeram? Vocês viram aquilo que vocês abriram a mão?
Agora, volta ao início da caminhada. Volta ao início. E não somente voltem ao início, mas o que também? Rejeitem os judaizantes. E aí então no versículo 7 e 8, Paulo fala assim: corries bem. Olha que fantástico, irmãos. Paulo está trazendo a memória dos Gálatas. Nós já trabalhamos isso nas mensagens anteriores, já preguei isso aos irmãos. O relacionamento tão íntimo, tão sincero, tão fraterno, tão acolhedor dos Gálatas para com Paulo. Foram os Gálatas que cuidaram de Paulo após ser apedrejado quase à morte. Foram os Gálatas que deram assistência a Paulo quando a sua visão está extremamente doente. Paulo tem um profundo amor por essa igreja. E aí Paulo fala o seguinte: vocês estavam indo muito bem. Vocês estavam seguindo o Evangelho de Jesus Cristo como deve ser. E aí ele diz, olha no versículo 7. Quem? Olha a pergunta, irmãos, que ele faz. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Paulo já argumentou tudo, eles sabiam quem era. Então ele diz: quem vos impediu de obedecer à verdade? Ele continua, versículo 8. Quem vos convenceu a agir assim não vem daquele que vos chama. Com um pouco de fermento, toda a massa fica fermentada. Então o apóstolo Paulo está mostrando com muita clareza que eles estavam no caminho certo, mas em razão de darem ouvido àquilo que os judaizantes falavam, ensinavam, o que aconteceu com eles? Eles se afastaram, eles se desviaram. E aí, irmãos, algo muito sério, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. O apóstolo Paulo está mostrando que basta um pouco de falso ensino na igreja, basta um pouco de ensinos tortuosos para contaminar todo o corpo. Você pega uma laranja podre e coloca junto com outras laranjas saudáveis, o que há de acontecer com as outras, com as demais? Apodrecer tudo. Então eles permitiram que os ensinos dos judaizantes adentrassem a vida da igreja, a doutrina da igreja, e essa igreja, ela estava indo por um caminho amaldiçoado por Deus. Então Paulo falou: olha, vocês estavam no caminho certo. E aí, irmãos, uma questão muito séria na nossa vida cristã, na nossa caminhada. Não podemos ser ingênuos, aceitando todo e qualquer ensino em nome da Bíblia, citando o texto bíblico como se este ensino fosse verdade. Quantos falsos ensinos! E a Bíblia, em certo sentido, ela é a mãe das heresias. Porque você pode observar, toda seita, toda heresia vai usar algum texto bíblico distorcido, interpretado da maneira errada, colocado fora do seu contexto, colocado fora da doutrina bíblica sobre o assunto que aquele versículo está tratando. Não podemos ser ingênuos. Não porque se diz evangélico, não é porque se diz cristão, não é porque se diz, eu sou crente em Jesus, que verdadeiramente o é. A fé, a doutrina, ela precisa ser confrontada com as Escrituras. Isso é muito sério. Não é, irmãos? E o quanto que hoje, com o advento das redes sociais, que trouxe diversos benefícios, mas também trouxe muitos outros malefícios, se você não souber utilizá-los. Quantos falsos ensinos têm sido difundidos por meio de pregações, de estudos, de músicas, que de uma forma indiscriminada estamos aceitando, ouvindo,
e recebendo como se verdade fosse. Cuidado, irmãos. Cuidado. Ore a Deus pedindo que Ele lhe dê discernimento da verdade. Confronte com a doutrina bíblica. Existem regras de interpretação bíblica, de hermenêutica, que não podem ser desprezadas, porque senão, usando textos bíblicos, você está acreditando em heresia. Você está sendo levado a doutrinas que não são bíblicas, com referência bíblica. Sabiam disso? Então isso é muito sério. Por isso que Paulo fala, quem vos convenceu? A ideia de um convencimento, a ideia de um argumento elaborado, a ideia é de um argumento que parece ter alguma lógica, que parece ter algum sentido. Não é? Vamos lá, existe Saci Pererê. Não é isso. Não é uma lenda, mas os falsos ensinos, muitas vezes, eles apresentam a nós com uma roupagem que nos parece ser muito lúcida. Estejamos atentos. Versículo 10, que Paulo fala: quanto a vós, confio no Senhor que não pensareis de outra forma, mas aquele que vos perturba, seja quem for, sofrerá condenação. E aí então Paulo trata duas coisas importantes no versículo 10. O apóstolo Paulo está primeiramente certo que os Gálatas irão permanecer na verdade. Primeiramente o apóstolo Paulo aqui está apresentando a convicção dele pessoal. Ele confia no Senhor, ele confia em Cristo, de que aqueles Gálatas que foram regenerados, que foram salvos em Cristo, que creram no Evangelho de verdade, embora eles tivessem por algum momento flertado, caminhado em caminhos contrários àquilo que Deus dizia em sua palavra por causa dos judaizantes, Paulo acredita que estes se arrependerão e permanecerão firmes em Cristo. Paulo acredita que estes, após a sua admoestação, após a confrontação com a verdade, após o denúncio do erro, eles irão reconhecer, eles irão se arrepender e voltarão e permanecerão firmes em Cristo. Paulo está convicto disso. Mas ele diz outra coisa: mas esse que vos perturba, quem os perturba? Os judaizantes, eles serão condenados. Esse que vos perturba, os judaizantes, não se arrependerão, permanecerão no erro. E por permanecerem no erro, não se arrependendo, não se voltando, a justificação pela fé em Cristo Jesus, então somente pela fé em Cristo Jesus, eles serão condenados. Porque eles achavam que se justificariam, seriam aceitos por Deus pelas obras que eles realizavam. E ninguém é aceito por Deus pela obra que realiza. Nenhum de nós podemos chegar diante de Deus e falar: Deus, eu mereço o céu porque eu fui batizado. Eu mereço o céu porque eu fui à igreja. Eu mereço o céu porque eu curei pessoas, porque eu expulsei demônios. Eu mereço o céu porque eu ia à igreja domingo de manhã e ficava suportando o pastor ficar pregando 1 hora. Né? Eu mereço o céu porque eu fiz isso, fiz aquilo outro. Esses que assim acreditam serão condenados. Não é o que Jesus fala lá em Mateus? Lá em Mateus 7, no final: mas Senhor, eu expulsei demônios, eu curei enfermos, eu ensinei a palavra. O que Jesus vai falar? Esses: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Não sejamos ingênuos, irmãos. Examinemos todas as coisas. Sejamos críticos no sentido bíblico do termo. Não sejamos crédulos, ingênuos, aceitando tudo que se diz em nome de Deus, porque Jesus já advertiu dos falsos ensinos, falsos mestres,
que enganariam, se possível, os próprios escolhidos. E aí então, versículo 11 a 12, Paulo agora termina essa sessão. Ele diz, olha 11 e 12: Eu, porém, irmãos, se continuo pregando a circuncisão, porque ainda sou perseguido. Nesse caso, o escândalo da cruz estaria aniquilado. Quem dera se castrassem aqueles que vos estão perturbando. E aqui Paulo, ele é extremamente irônico. E Paulo aqui, ele mostra realmente esse entendimento de que aqueles que ensinam a justificação pelas obras, aqueles que diziam que você vai ser aceito por Deus porque você cumpre a lei e você se circuncida, na verdade esses que ensinam isso, que eram circuncidados, tinham que ser castrados. É isso que eles merecem. Dura a palavra de Paulo, não é, irmãos? É dura. Paulo não é aquele politicamente correto, não é? Paulo, ele embate, ele fala a verdade com clareza, ele mostra o juízo de Deus que virá. E também, aqui Paulo está mostrando, não que ele pregasse a circuncisão, porque ele já falou, circuncisão e circuncisão não vale de nada. Paulo está usando de ironia. Ele já disse isso. O que ele está mostrando então? Paulo mostra a excelência da obra de Cristo. Versículo 11, ele mostra a excelência da obra de Cristo. Ele mostra que a cruz é escândalo para os judeus. É escândalo para os judeus. É loucura para os gentios. Ele já disse isso aos coríntios, não é? A mensagem da cruz é loucura para os gentios e escândalo para os judeus. Por que escândalo? Por quê? A esperança dos judeus era de um Messias que os libertaria da escravidão do Império Romano. Era de um Jesus que estabeleceria o reino de Deus na terra em termos físicos, mas ele não fez nada daquilo que eles esperavam. Era um escândalo. Como pode nosso rei morrer numa cruz? Como pode nosso Messias morrer numa cruz? É escândalo. Então, se a circuncisão tivesse algum valor para justificar alguém, a cruz de nada adiantaria. A obra de Jesus na cruz ela teria sido insuficiente. Aí então, por isso, irmãos, que àqueles que estão em Cristo Jesus não existe mais maldição. Toda maldição foi quebrada na cruz. Se você foi regenerado por Deus, se você, ao ouvir o Evangelho, arrependeu dos seus pecados, creu em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, toda maldição do pecado, da queda, toda maldição que sobreveio às famílias e às vidas humanas, àquele que crê em Jesus, ali foi extinto. Ali foi aniquilado. Isso não é bênção, irmãos? Não é uma alegria muito grande? Então, não temos que quebrar a maldição. Não temos que renunciar à maldição. Jesus já fez isso. Ele já pagou o preço, já derramou o seu sangue. Ele já nos purificou, Ele já nos libertou, Ele já nos deu vida eterna. Então, permaneçamos firmes em Jesus. Por isso Paulo declara no versículo 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos subjugais novamente a jugo de escravidão. Que permaneçamos firmes na nossa fé em Cristo, permaneçamos firmes na fé que nos justifica pela obra de Cristo. Não existe mais culpa legal
Quando Deus olha para nós, Ele nos olha mediante a obra completa de Jesus. Não há mais culpa sobre nós. Nós não receberemos a condenação eterna, porque Jesus Cristo já recebeu na cruz a ira de Deus, essa ira vindoura que viria sobre nós, aqueles que foram salvos. E aí então nós podemos hoje, com júbilo, com alegria, agradecer ao Senhor, porque Jesus Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou corporeamente, fisicamente. Nós cremos nisso. E a palavra de Deus fala o quê? Que Ele vai voltar para buscar a sua igreja, não é? Está gostoso, irmãos? Não é bom? Sabemos disso? Que a nossa esperança em Cristo Jesus, ela nos dá plena tranquilidade e segurança para amarmos a Deus. Não tenha medo de Deus, mas ame-o, porque Ele te amou primeiro, não é? E viva para a glória de Deus. Quando você acordar de manhã cedo, nesse frio, não é? Que você possa lembrar que Jesus já pagou o preço, que Ele te ama, e a sua motivação de estar aqui é o amor de Deus, tá? E quando você vê o pastor pregando e está demorando, né, você não está pagando pecado não. Né? Você está se alimentando da palavra de Deus, e você é aceito por Deus pela obra de Jesus, tá bom? Vamos orar para encerrar e agradecemos a Deus pelas bênçãos recebidas em Cristo Jesus. Eu quero convidá-lo, ore você, louve a Deus agora na sua oração, glorifique a Deus, agradeça ao Senhor. Senhor, eu te agradeço, porque mesmo tão miserável pecador como sou, o Senhor me amou, o Senhor enviou Jesus Cristo para pagar o preço dos meus pecados, o Senhor me aceitas, ó Pai, porque Jesus morreu por mim na cruz. Eu te louvo, Senhor, porque em Cristo Jesus, o seu Filho amado do Senhor, eu quero ver para a tua glória. Que você possa ter essa certeza no coração, que você possa dia após dia viver para a glória de Deus, porque Deus o amou primeiro. Obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado por tua palavra que foi compartilhada nessa manhã. Que permaneçamos firmes, ó Deus, que nós não venhamos abrir mão da nossa fé em Cristo Jesus, que nós não venhamos recuar, que nós não venhamos enveredar por caminhos tortuosos de falsos evangelhos nos nossos dias. Ó Deus, que nós não venhamos apostatar da fé, mas que o Senhor nos conserve, que o Senhor nos preserve, que o Senhor nos dê continuamente a tua graça para podermos, ó Pai, prosseguir firmes até o fim de nossas vidas aqui na terra, Pai. E nós louvamos, ó Deus, porque a nossa esperança em Cristo Jesus não é somente para essa terra, mas é para toda a eternidade. Obrigado, Pai, porque Tu nos aceitas e nos salvas e nos dá a plena liberdade para vivermos uma vida para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo que oramos e agradecemos. Amém.